Da coxia ao palco, dos cacos aos aplausos. Cada ator carrega uma história que merece ser contada. Hoje é dia do bate-papo Nave, Break a Leg. Ele viveu em escuta o personagem Olavo. Com muita intensidade, ele riu, gritou, lamentou, revelou seus medos e até chegou a uivar em cena, entregando para o público um personagem cheio de camadas, conflitos e emoções. Hoje, nós vamos conhecer o ator atrás do personagem. O nome dele é Gui Miranda. Gui, seja muito bem-vindo aqui no nosso bate-papo Nave. Obrigado, Aldenir. É um prazer estar aqui, uma satisfação muito grande e me sinto muito grato realmente por ter participado, por estar participando, ter tido a oportunidade. Na verdade, ela foi criada, né, durante a peça, a gente deve falar disso rapidamente. E só agradeço por estar presente junto ao NAVE. Nós que agradecemos a sua presença, Gui. Antes de falarmos sobre o Olavo de escuta, conta um pouco para nós sobre a sua trajetória e a sua conexão com a arte. Ok. Bom, eu gosto de desafio. Eu acredito que o desafio nos ensina muito. Então, eu sempre me desafiei na parte do esporte. Então, eu já fiz algumas maratonas, vários esportes, competições, e encarava sempre como desafio. Sempre me desafiei no trabalho, sempre buscando algo mais, buscando uma excelência no trabalho, dentro da mesma filosofia do aprendizado. Esse desafio me traz muito aprendizado sobre mim mesmo. E junto à arte, eu ainda não tinha tido uma experiência desafiadora. E o Nave apareceu para mim de forma muito tranquila. Foi num centro espírita, onde eu tenho uma grande amiga que era e é participante, atriz do Nave, Uhum. e eu abordei ela perguntando se tinha uma vaga para mim. E aí tudo começou. Então, ser ator do Nave, para mim, eu encaro como um desafio para um aprendizado de mim mesmo e também, mais do que isso, o ensinamento sobre a doutrina espírita. Então, eu junto duas coisas. Uma coisa muito boa para mim, que seria fruto do desafio, que é o aprendizado, e uma coisa ainda melhor para mim e para o público, que é o ensinamento da doutrina. Uhum. Gui, você falou aí como que você conheceu o Nave, né? Através de uma amiga no centro espírita. E o que Sim. te motivou a entrar no grupo? Você ouviu alguma história do Nave? O que motivou a fazer parte dessa história? Ô, Deni, eu ouvia sempre ela dizer sobre o Nave, sobre o trabalho que ela estava fazendo no Uhum. Nave, que ela gostava muito. E eu juntei esta parte com esta minha parte do desafio ligado à arte, que eu ainda não tinha tido experiência. Foi então que nasceu essa minha participação na peça Escuta. Muito legal, Gui. Vamos falar um pouco mais sobre a peça Escuta. Essa peça ela já faz parte da nossa história, né, Gui? Há mais de 2 anos. Depois de tudo que vivemos com ela, o que permanece mais forte em você? O cansaço de falar sobre a peça Escuta novamente ou o prazer de continuar contando essa história? Exatamente, é o prazer, é a satisfação de continuar contando essa história. Sem dúvida nenhuma, não tenho cansaço nenhum, muito antes, pelo contrário. É muita gratidão e é uma satisfação muito grande em continuar falando. Quem sabe um dia apresentar novamente Escuta será um prazer também. É verdade, Gui. Convidando quem está nos assistindo neste momento para o universo de Escuta. Como que você apresentaria essa peça para alguém que não conhece Escuta? Sim, não conhece Escuta, mas conhece alguma coisa do Espiritismo? Também não? Pode ser, conhece. Ok, Porque a peça, muito legal você falar sobre isso, porque a peça Escuta, ela é destinada ao público estudante do Espiritismo. Né? sim. Então, ela ajuda muito quem está já dentro dos estudos, quem já está dentro desse ciclo, né? Que é o ciclo de estudos dentro da doutrina. Bom, eu apresentaria da seguinte forma: ela foi baseada na experiência de Divaldo Franco, junto à sua mentora Joana de Ângeles, Uhum, na qual espíritos umbralinos fazem a visita a Divaldo Franco e atormentam a mente dele. uhum, E nesse atormentar a mente, conta-se toda a história do que vem a ser esse atormento à mente dele, e depois conta como são recuperados esses espíritos já na fase, desde o seu resgate da zona umbralina e até a colônia Maria de Nazaré, onde eles são reeducados.
Uhum. Muito legal, Gui. Gui, todo título carrega uma essência da obra. Ele fala um pouco da obra. Se você tivesse que traduzir a mensagem de escuta em um novo título, que título seria este? Qual título você daria para a escuta? Tem uma frase da Clarice, irmã Clarice, que é a personagem que eu mais gosto da peça. A frase é mais ou menos essa. Uma delas, ela fala algumas frases, mas uma delas é o seguinte: ela está falando da colônia Maria de Nazaré, que a finalidade de servir é engrandecer o próximo, carente de amor e auxílio. Uhum. Então, em cima dessa frase, o que mais me tocou na peça Aham. foi justamente essa questão da recuperação, que Uhum. todos nós temos direito a ela. Então, eu Aham. vejo isso como uma caridade no plano espiritual. Então, eu colocaria o nome de caridade espiritual. Bom título. Gui, conta pra gente aqui um pouquinho como que é aquele momento antes de entrar em cena e o que que acontece quando você já está vivendo um personagem diante do público. Olha só, Odenir, eu sempre acho que é muito normal a gente ficar muito nervoso quando a gente tem algum desafio, que seja uma Sim. prova, que seja uma apresentação. E há uns 12 anos atrás, eu tive um problema no Brasil, fui assaltado com um revólver na boca. Uau, Naquele momento, eu recebi uma paz interior absurda que eu não conhecia. uau. A ponto de, depois de eu ter sido assaltado, tinha um flanelinha do lado do meu carro que viu tudo. E depois ele saiu e voltou. Quando o motoqueiro fugiu, ele voltou. E ele então me perguntou: foi você que foi assaltado? Foi eu que foi. Mas como que você está nessa calma? Eu falei: não sei. Não sei como que eu estou, mas está tudo certo, está tudo tranquilo, está tudo. Levou o dinheiro, levou minha bolsa, mas eu estou bem, tá super Uhum. de boa aqui, não tem problema algum. E a partir desse momento, ele marcou muito a minha vida no sentido de controle de nervosia, do Uhum. controle dos nervos. Então, por exemplo, na peça Escuta, Aldenir, eu fico super tranquilo. Que legal. Antes de entrar no palco, não tenho batimento acelerado, fico muito à vontade, é uma delícia lá atrás, o preparo, as conversas, é uma delícia, eu curto do início ao fim. E na hora que eu entro no palco, eu já entro também de uma forma mais suave. O Uhum. Olavo entra de uma forma mais suave, que ele entra de cabeça baixa. Isso, Uhum. obviamente, facilita um pouco, mas de qualquer forma, eu acredito que se não fosse assim, eu também entraria com bastante calma. Interessante. Quando você descobriu que daria vida ao Olavo em escuta, o que passou pela sua cabeça ao conhecer a história, ao ler um pouco sobre o personagem, ou muito sobre o personagem, né? Sim. O que que passou pela sua cabeça neste momento? O Denis, foi muito difícil para mim. Confesso que foi muito difícil. É um personagem, né, um espírito da zona do umbral. É um personagem muito perturbado. É um personagem que só quer vingança, que quer averiguar a legitimidade do cristianismo, que quer voltar à terra para confusão, para bagunça, para fazer sofrimento, gerar sofrimento. E para mim foi difícil assumir esse papel. Para te falar a verdade, até hoje, eu entendo que ator é uma coisa, pessoa é outra coisa. Eu tento separar essas coisas e consigo, porque eu tenho que fazer o papel do Uhum. Olavo, mas não é fácil. Não é fácil para mim. Eu gostaria Uhum. muito mais de ter pego um outro personagem que falasse um pouco de mim. Eu acho que todo ator deve pensar assim, na verdade, porque talvez seja até mais fácil, né? Aham. Mas foi igual eu falei no início, foi um desafio que também tem o seu lado muito bom, Uhum. né? De trabalhar com a arte, de atuar de uma forma totalmente diferente do que você crê, do que você Uhum. pensa, apesar de você crer na doutrina, mas está fazendo um papel de uma pessoa que não está dentro de você, não está dentro do seu íntimo, não faz parte Uhum. do seu dia a dia, do que você pensa sobre a vida. Então foi um desafio. Uhum. Acho que eu consegui viabilizar o desafio. Da minha parte, eu saio satisfeito. Fiz o meu melhor Uhum. e é isso. Foi muito difícil, sim. Aham. Foi muito difícil pelo papel em si, Uhum. pela atividade dele na peça. Uhum. Lembrando, né, Gui, que essa parte onde você relembra um pouco as falas do Olavo, essas falas foram tiradas de uma palestra dada pelo Divaldo
quando ele recebeu a visita desses espíritos. Então, nós pegamos essas falas e emprestamos para esses espíritos, né? E conta para nós, conta para o público, quem é o Olavo? Como você apresentaria esse personagem para quem ainda não conhece a peça escuta? Bom, o Olavo é um espírito bem perturbado. Ele tem lá, ele está na zona umbralina, ele tem lá o seu tutor, que é o Tali Peralve, ele Uhum, segue as suas orientações, ele quer vingança, apoia totalmente o seu tutor, o Tali Peralve, em todas as suas solicitações e suas crenças. Ele também tem uma parceira que é a Maia, que também está no mesmo uhum, patamar espiritual que o Olavo, é um espírito perturbador, perturbado também, uhum, mas que no final da peça o Olavo tem o seu início da recuperação, o seu resgate. uhum, Então ele se apresenta saindo do umbral, através do resgate e chegando na colônia Maria de Nazaré. Então ali ele sente muito cansaço, ele sente muita sede, muita fome, muita dor no corpo, uma exaustão enorme, uhum, mas ele está, termina a parte dele com ele iniciando um tratamento, chegando na colônia de Nazaré para iniciar um tratamento. uhum. Esse é o Olavo. Muito legal, Gui. Conforme nós estávamos conversando, o personagem Olavo, ele nasce a partir de uma reflexão que surgiu após eu ter assistido uma palestra do Divaldo em 2016, onde ele relata ter passado por essa experiência, né, de perseguição e de ameaças por espíritos, por seres que ainda estão muito endurecidos. Depois, esse conteúdo foi estudado por Sueli Caldas Schubert. Na sua visão, como ator e como espírita, né, dentro da doutrina espírita, você acredita que trazer esses temas para reflexão através da arte é um caminho importante para os estudantes espíritas? Acho sim que é importante, Uhum, mas acho que mais importante é mostrar a evolução, o tratamento, uhum, a parte positiva, a parte boa também. Igual eu citei aqui a história do Olavo, uhum, onde ele vem do umbral e eu reforcei a questão dele estar chegando na colônia Maria de Nazaré. uhum, Então, eu acho importante colocar, em resumo, colocar esses assuntos delicados da parte espiritual, mas sempre linkando eles à solução, uhum, linkando eles ao ponto positivo, linkando eles à cura, linkando eles a, 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 a vencerem, né? uhum, Vencerem esses momentos aí espirituais difíceis aí. uhum. Mostrando que todos serão acolhidos, né, Gui? Exatamente, esse é o ponto, mostrando que todos nós seremos e serão acolhidos, Uhum, independente do que a gente vive aqui na Terra. uhum. Gui, o Olavo ele é um personagem bastante complexo. Também ele é um personagem muito rico para ser explorado. Eu lembro que o Jorge, que interpretou o Olavo anteriormente, ele fez uma construção marcante que conquistou o grupo, conquistou o público. Quando você recebeu o Olavo, a história dele já estava sendo contada, né? Isso foi um desafio para você? Como que você lidou com essa referência, né, forte, dele já existir ali? Qual foi o caminho que você encontrou para construir o seu próprio Olavo? Bom, foi estudar o texto, Uhum, foi nos ensaios presenciais, nas conversas com alguns participantes, colegas, que me ajudaram bastante. É, na verdade, eu assumi o Olavo, né, como vocês bem uhum, sabem, foi num período no qual o Jorge iria se ausentar por um tempo provisório, uhum, né? E então assim, eu não fiquei muito ligado no que ele fez. uhum, Eu não estudei, eu não analisei como ele fez o personagem. Eu fiz da minha forma. Então, para te falar a verdade, nua e crua, eu não sei até hoje como ele fez, né? O jeito que ele criou o personagem Olavo. Eu criei do zero, da minha uhum, forma.
uhum, muito em função de que era um tempo provisório, eram 2 ou 3 meses, então eu não sabia se eu ia seguir a peça. Poderia uhum, ser que com 2, 3 meses ele iria voltar. Então, assim, eu investi em fazer o meu melhor naquele período de tempo. E aí, uhum. quando eu recebi a notícia que ele não ia voltar, é, eu assumi o personagem já de uma forma definitiva, continuei estudando o texto e fui evoluindo, né? Cada apresentação a gente evolui um pouquinho, impressionante. É verdade, Gui. Ainda falando do Olavo, né? O Olavo ele passa por diferentes momentos em escuta. Você já falou que o primeiro momento que ele aparece de uma forma muito calma, mas representando uma mente perturbada, né? Lá no Sim, plano espiritual. Depois ele surge de uma forma mais agressiva, tentando assustar, intimidar, que é a cena da visita, né? Depois ele surge com uma outra perspectiva, né? Ele já vem sendo manipulado, admirando demais a Maia, seguindo cegamente aquilo que o Tali Peralve determina para ele, né? E por fim, no final ali, ele já aparece muito fragilizado, com medo, sentindo fome, frio, dor, diante de tantas camadas. Gui, qual foi a cena mais desafiadora para você interpretar o Olavo? bom, a cena mais desafiadora sempre foi as cenas onde o Olavo segue piamente o seu mentor não, o seu tutor, Tali Aham. Peralve, né? É onde ele é agressivo, aonde ele quer, enfim, explodir tudo, mais ou menos assim, né? Ele quer o mal, que o mal se instale totalmente, por completo. Para Uhum, mim foi o mais difícil. uhum, Por outro lado, a cena onde eu falo sobre a Maia, né, que é a minha parceira de uhum, palco, junto com o Tali, é uma cena que eu faço com tranquilidade, uhum, porque eu admiro ela no trabalho dela, então quando eu falo dela, eu penso naquele trabalho que ela estava fazendo há pouco, junto comigo no palco, então aquilo ali me dá uma emoção, um sentimento fácil de viver a cena. A cena no final, apesar de eu demonstrar o cansaço, enfim, a fome, a sede, a exaustão, uhum, as dores, eu também faço com muito gosto, porque eu estou indo para a cura, eu estou indo para o tratamento. Fico feliz de fazer aquela cena. uhum. Gui, que interessante isso. Você nunca me contou isso. Que você faz aquela cena ali da admiração, admirando o trabalho da atriz. Que legal Sim, isso. Vocês sim, têm muitas camadas, né? A gente vai conversando e olha quantas coisas novas que a gente vai encontrando. sim. E, ô Gui, tem alguma fala do Olavo que você tenha te chamado bastante atenção e que você relembra? Tem alguma fala que ficou marcada? Então, a fala do Olavo que mais me marcou, mais difícil para mim, foi a mais difícil para mim dizer. Uhum. Quando ele fala uma guerra contra a esperança. Uau. É muito difícil para mim falar uma coisa dessa, porque não tem para mim uma coisa mais bonita no ser humano do que a gente ter esperança, sobretudo na vida. E ali o Olavo, ele quer acabar com a esperança, né? Ele quer a guerra contra a esperança. Uhum. Então foi uma fala marcante, uma fala difícil, mas ator a gente tem que seguir o nosso texto, né? Então eu É. falei todas as vezes Uhum. o que tinha que ser dito. Aham. E imagina, né, Gui, Pelo personagem. o personagem. Imagina, né, Gui, como que foi para o Divaldo receber isso, porque essa fala que você está falando também, nós não criamos. Isso foi da palestra do Divaldo. Ele Sim, viu esse ser e ele ouviu isso. Imagina ele vivenciando, né, o amor, a doutrina, por uma vida inteira, né, sendo um sim. missionário da paz, ouvir isso. Deve ter É, sido bem desafiador também para ele, né? com certeza bem desafiador. A gente sabe, né, o nível do Divaldo, o nível Uhum, espiritual, uma pessoa, né, foi uma pessoa aí, um espírito muito elevado, né? uhum, Só ele mesmo capaz de compreender com tanta clareza e separar as coisas, né? uhum, uhum. E Gui, olhando para a peça como um todo, qual cena de escuta que mais te marcou? Eu gosto muito da irmã Clarice. Para mim, é assim, eu adoro escutá-la, o tom de voz, que ela é a Joana de Ângeles, né? A mentora do Uhum, Divaldo.
na peça Irmã Clarice. Então, quando ela abre a peça com Uhum. toda a calma, com toda a expressão de amor, dizendo ali sobre a colônia, sobre os tratamentos, que todos ali somos pessoas que vão participar, né, tratando os enfermos que estão chegando na colônia. Uhum. Eu adoro a Irmã Clarissa, não somente este momento, não somente, mas quando ela interage também com Samuel, algumas falas dela com Samuel. Uhum. Sem dúvida nenhuma, se eu fosse escolher uma personagem para eu escutar mais vezes, seria a Irmã Clarice. Ai, que legal, Gui. E Gui, se você pudesse interpretar um outro personagem, diferente do Olavo em Escuta, qual personagem você escolheria e por quê? Eu escolheria o Samuel. Eu escolheria o Samuel. Bom, Samuel é a única pessoa viva ali na peça, né, que não está em espírito somente, Uhum. ele está encarnado. É, ele recebe esses espíritos, né, que justamente na posição do Divaldo, como você falou antes aí, seria um desafio muito grande para mim também, Uhum. mas no sentido que eu ia tirar mais proveito também para a minha vida, no sentido de entender melhor as questões das más inclinações, dos espíritos obsessores, dos momentos difíceis que a gente passa na vida. Uhum. Eu acho que eu conseguiria, através dessa, desse conhecimento maior meu, passar melhor do que eu passei o Olavo. Ok. Eu acho que eu conseguiria viver melhor o personagem Samuel, mesmo sendo um desafio também, como foi o Olavo. O Olavo foi um desafio de uma forma que muito diferente do que eu penso. Uhum. Então foi esse o desafio, ponto. Me ensinou algumas coisas. O Samuel seria um desafio diferente, um desafio Uhum. que iria me ensinar mais coisas e eu gostaria e com isso eu poderia passar mais coisas para o público, Uhum. tendo maior conhecimento daquele personagem e maior entendimento sobre a mensagem do personagem. Interessante, Gui. O Samuel seria um personagem para você seguir como exemplo. O Olavo seria um personagem para não seguir como exemplo, né? Sim, As suas exato. ações. Exatamente. Em Muito resumo, é bom. verdade, é isso mesmo. Gui, algum familiar ou amigo especial já teve a oportunidade de te ver em cena ou acompanhar algum vídeo que nós soltamos nas redes sociais do Nave? Se sim, como foi para você compartilhar esse momento com eles? Não, na verdade, Não. 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 Na verdade, você compartilhou, nós compartilhamos aí no Nave, tem pouco tempo, Uhum. os vídeos, né? Uhum. Eu esperei muito. Eu, assim, não sei se você lembra, mas eu perguntava sobre gravações, Sim. perguntava pro Léo também sobre gravações. Nós vamos receber gravações justamente para eu mandar para essas pessoas, esses Uhum. familiares, para eles me dar um feedback também, né? O Uhum. que que eu acho Uhum. que eu devo melhorar, que são essas pessoas que fazem críticas construtivas, que nos conhecem, né? Uhum. Melhor, que podem fazer críticas aí para a gente melhorar o trabalho, passar uma mensagem ainda que chegue melhor àquele que vai assistir a peça. Então, infelizmente, não. Eu ainda não tive esse prazer de mandar para familiares, mas vou fazer sim. Que Assim que eu legal. captar aí no Instagram do Nave ou né, nas redes sociais, eu vou separar aqui. Depois que você colocou no Uhum. Nave, nesse período eu estou bem intensificado de Uhum. trabalho também, então eu estou Uhum. produzindo muita coisa. Eu acho que daqui uma, 2 semanas, duas semanas eu vou estar mais tranquilo, aí eu vou cuidar dessa parte. É bom compartilhar, né? Compartilhar esses Sim, momentos bons que a gente passa com sim, é aqueles verdade, que eu gosto. torcem por nós, né? Gui, o teatro ele cria encontros muito especiais com o público. Teve algum retorno que você recebeu após escuta que tocou você, que tenha te tocado vindo do público? Sim, sim. Teve uma das vezes, das apresentações, inclusive foi a que você não foi, Uhum. coincidentemente. Acho que você tinha machucado, né? Sim, sim. Então, no final da peça, teve uma pessoa, eles sempre nos procuram, tem um bate-papo ali, e teve uma pessoa que falou que gostou muito do meu trabalho, e é gratificante que ele entendeu bem a mensagem, que ele se viu Uhum. ali em muitos momentos, como foi difícil.
como pode ter sido difícil para mim fazer aquele papel. Então ele entendeu, sem me conhecer, ele entendeu o esforço que eu fiz e ele falou muito do papel que eu fiz, do personagem que eu fiz. E assim, é gratificante, não deixa de ser, a gente não pode Sim. falar, quer dizer, não pode, a gente tem que ser bastante sincero nas coisas e é muito gratificante quando você se esforça e, como para mim foi, fazer o Olavo, o desafio, como eu já falei aqui algumas vezes, e Uhum. alguém percebe isso. Então ele foi um cara que percebeu que eu venci o desafio, que eu consegui passar a mensagem do Olavo. Então foi muito legal esse dia e eu guardo para sempre. Guardo até hoje e vou guardar para sempre. Muito legal mesmo, Gui. Gui, o teatro tem esse lugar do ao vivo, né? Sim. Onde tudo pode acontecer, né? Você já passou por algum momento inesperado em cena, como, sei lá, um branco ou um erro? E como foi lidar com isso ali naquele momento diante do público? Não, não passei assim. Bom, se passei, eu saí fácil. Eu saí ileso, vamos dizer assim. Eu emendei uma fala na outra, não sei. Não me lembro de ter dado um branco durante a apresentação. Uhum. Durante os ensaios, sim, eu tive branco e você sempre falava para mim, né, para quem dava esse branco, improvisa, passa para o seguinte, né, Uhum. engata aí uma palavra que une as coisas. E eu tentava fazer isso, mas na apresentação eu tenho os macetezinhos, tá? Conta aí pra gente, Vou quais contar são os esses macetes. macetes? Quando eu saio de cena, eu levo Ah, uma cola da próxima cena. Então, quando eu saio de cena, eu pego a cola e dou uma lida nela, já fresquinha, para mim uhum, entrar na próxima cena com aquilo já bem fresco na mente. Eu acho que isso me ajudou, essa técnica uhum, aí me ajudou. Não vamos falar cola, porque não é uma cola, faz parte é, do. Posso fazer isso, não é proibido, né? uhum. Então, é uma técnica que eu achei para me ajudar. E que Legal, Gui, eu acho boa que dica ajudou. essa. E que eu acho que ajudou. Então, assim, não me recordo de ter tido um branco, não me recordo de ter tido uma falha que desconectou uma frase na outra. Uhum. Acho que eu cumpri, o dever. Legal, Gui, cumpriu sim. Gui, o teatro, ele vai muito além do palco. Você sente que essa experiência trouxe algum aprendizado ou transformação para sua vida pessoal? Sim. O que é que deixou de aprendizado, Gui? Olha, a gente é capaz de muito mais do que a gente pensa. Todo desafio me traz essa realidade, né? Seja no trabalho, como eu disse antes, seja no esporte, e no teatro, na arte também. Se eu fosse pensar muito, que eu nunca fiz teatro, nunca fiz nenhuma peça, nem de cinema, nem de brincadeira. Se eu fosse pensar na lógica, eu não aceitaria o desafio, né? Então é a gente encarar Uhum, o que a gente acredita que é bom para nós e para o próximo, porque através desta peça a gente passa, e de todas também, sempre tem mensagem sobre essa, sobretudo essa, a mensagem espírita. uhum, Então, é uma forma, no meu modo de entender, muito interessante, positiva de caridade. A uhum. gente passar através da arte um pouco do conhecimento espírita e de uma forma suave para o entendimento, através do teatro, para o entendimento da doutrina, de uma parte da doutrina. Você acha que o teatro é esse facilitador aí, né? Eu Entre. acho que o teatro, eu acho que a arte, de um modo geral, é um facilitador. No nosso caso, o teatro, ele, sem dúvida nenhuma, ele é uma ferramenta muito interessante de Uhum. ensinamento. Gui, agora uma pergunta que mais vai parecer uma dinâmica de teatro, né? De ensaio do teatro. Se você pudesse conversar com o Olavo, fora da peça, o que você diria para ele? Mano, mano, vamos pensar com mais calma, vamos tranquilizar a mente, vamos tentar suavizar os pensamentos. Existe um outro lado. Existe um outro lado. Você está muito envolvido e muito dentro e muito focado e muito Uhum, introjetado somente de um lado. Tem outro lado que precisa da sua atenção. Aos pouquinhos, começa a observar, começa a pensar. Eu sei que é difícil para você, eu sei que é muito difícil para você, mas existem aí colônias de resgate, existem aí colônias de tratamento.
mantenha um pouco a tranquilidade, porque vai chegar a sua hora do resgate. Eu ia tentar falar alguma coisa assim, Nesse sentido. nesse Alertá-lo, sentido. né? Hã? Muito bom. Alertá-lo, Alertá-lo, isso, alertá-lo. isso. E olhando para esses mais de 2 anos que nós estamos inseridos em escuta, existe momentos dos bastidores com um grupo que você guarda na memória e que tenha te chamado a atenção atrás dos Sim, palcos? sim, muito legal essa convivência com o grupo, Uhum. né? A gente participa de tudo, né? Da montagem, do cenário, do figurino. Tive muita ajuda, inclusive da irmã Clarice, sempre em todas as apresentações, me ajudando a trocar minha roupa, porque ela é um pouco difícil e é muito rápido a minha transição de uma cena para outra num determinado período da peça, então ela sempre me ajudou. Ela faz a minha maquiagem, irmã Clarice. Fizemos viagens deliciosas, apresentamos em Atlanta, fomos de carro, alugamos uma van, todo o grupo junto, cantando, divertindo. Foi tudo uma delícia. O pessoal, os colegas atores, o Aldenir na parte da direção, fantástica pessoa, muito agradável o ambiente. Então, tudo fora da peça é só felicidade, é só gratidão que eu tenho do fundo do meu coração. É um prazer participar do Nave. É verdade, Gui. E essa viagem ficou realmente na memória de todos nós, né? Você e o Ficou. Léo dirigindo, foi muito Foi agradável. uma delícia. Foi uma viagem longa, né? Foram umas Sim, 15 horas de carro, hein? é verdade. Né? Mas assim, passou rápido, fomos divertindo. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Estamos trabalhando um novo projeto, sobre o qual ainda não revelamos muitas informações para o público. E um dos exercícios é justamente trazer uma frase, né, que você gostaria de dizer em cena. E a frase que o seu personagem, seu novo personagem, vai dizer em cena seria: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. E, na gratidão pela vida e pelas provas, encontra a chave para o seu progresso espiritual. Por que essa frase? Por que você escolheu? O que essa frase comunica com você? Essa frase comunica para mim muita coisa. Aliás, quase tudo. Para mim. Uhum, Começando aí na primeira etapa dela, é uma frase bem completa, né? Então, vamos dividir a frase aí em pelo menos 3 frases, porque para mim ela é muito completa. uhum, Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Eu venho buscando isso há, há muito tempo já. Fazer o bem, amar a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. E é difícil, é uma evolução diária, é um orai e vigiai para que a gente consiga atingir um pouco a cada dia a evolução moral. uhum, A segunda parte da frase fala também reconhece um bom espírita, um espírita, pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Também muito difícil. Todos nós temos uhum. más inclinações. É E verdade. como é difícil a gente domar as más inclinações. De novo, orai e vigiai. É importantíssimo para a gente conseguir dia a dia, que não seja eliminar, mas que seja suavizar as más inclinações. E Uhum, por fim, a frase termina na gratidão pela vida e pelas provas. Encontra a chave pelo progresso espiritual. Como Paulo diz, sejamos gratos a tudo. Então, a gratidão, tanto pela vida, pelas provas, pelo problema, pelos problemas, tudo está aqui para nos ensinar, para fazer-nos evoluir. E ela uhum, termina dessa forma, a frase, para o progresso espiritual. Tanto as provas, que são difíceis de vivenciar, uhum. quanto a vida em si, a gratidão pela vida. Então, assim, sejamos gratos a tudo. E eu também exercito isso no meu dia a dia, porque é necessário. Todo dia a gente tem que cuidar de ser grato, desde o amanhecer até o ir para a cama e dormir. É gratidão durante todo o dia e toda a noite. É um exercício diário. Muito bom, Gui. Muito bem explicado. Obrigado. Gui, quando as luzes se apagam e a apresentação termina, o que você espera que permaneça na reflexão do público? A irmã Clarice tem uma frase para isso aí. Seria bom termos uma peça inteira contando a vida da irmã Clarice, não seria, Gui? Eu ia gostar demais.
Eu ia achar muito legal. Também. Bom, eu posso citar uma fala da irmã Clarice, Por favor, claro que sim. quando ela interage com Samuel, ela diz o seguinte: por mais ameaçadores que sejam os obstáculos, só podem ser avaliados após enfrentamento. Eu gostaria que isso tivesse na reflexão das pessoas após a peça, seguido da seguinte frase: coragem e esforço contínuo é indispensável para o momento a seguir. E Uhum. culminando com a frase: seguimos a orientação do Cristo. Tenha fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu gostaria que o público seguisse nessa reflexão. Muito legal, Gui. Também guardo um carinho bem especial por essa personagem. Eu acho essa personagem muito interessante. É muito bom ouvir o que ela fala, né? A gente vai Sim, ouvindo e são ensinamentos. Gosto muito sim, o dessa jeito que personagem. ela coloca, assim, me Isso. encanta. A voz dela, o tom da voz, é perfeita para personagem, no meu modo simples de entender. O meu também. Qual é o seu maior desejo para o futuro do Nave? Que a gente continue seguindo, fazendo novas peças, apresentações, cada dia com mais pessoas assistindo a peça, com mais convites para que possamos fazer as apresentações, e então passarmos um pouco mais da doutrina desta forma de teatro, que é a forma suave, ferramenta muito interessante de ensinamento, de aprendizado, Uhum, que o grupo se mantenha harmonia, harmônico, que se as peças crescerem, que também cresça o elenco. uhum. Enfim, eu gostaria que o Nave tivesse uma vida longa, uma vida próspera dentro dos ensinamentos espíritas, dentro da doutrina da caridade. Que assim seja, Gui. Para quem ainda não assistiu Escuta, por que que você acha que essa peça merece ser vista? Lembrando, né, que a peça inteira está no destaque do Instagram do Nave com o nome Escuta. Sim. Bom, eu acho que a peça merece ser vista porque é baseada em fatos reais, né? Baseada na experiência de Divaldo Franco, e que pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer um de nós está sujeito a problemas aí a nível espiritual e qualquer um de nós, com a peça, pode entender melhor como funciona o tratamento espiritual, como funciona um pouco o umbral. Enfim, vai agregar um conhecimento sobre também a questão do resgate. Todos nós, Uhum, todos os espíritos, estamos suscetíveis a esse resgate, a essa transformação para o bem. Então, eu acho interessante essa visita na peça nesse sentido. entendi. Gui, se alguém estiver nos assistindo agora e sentir vontade de conhecer o Nave, o que você diria para essa pessoa que está pensando em se aproximar do grupo pela primeira vez? Vem, vem para o grupo que você vai se surpreender, né? Desde da união do grupo, desde da individualidade de cada um, desde a peça em si, que a gente possa estar em ensaio. É, é muito enriquecedor a gente trabalhar com arte, mesmo que você não tenha experiência alguma, como eu não tinha, é muito enriquecedor para você e, sobretudo, sabendo que você está passando uma mensagem para o próximo. Então, é uma gama de gratidão que você tem ao participar conosco. São várias coisas que você vai ser grata ao estar junto com a gente. Muito legal. Gui, e para finalizarmos o nosso bate-papo de hoje, qual mensagem você gostaria de deixar para o nosso público? O público que nos acompanha, o público que nos acompanha pelas redes sociais, aquele que vai assistir a gente no teatro, nos centros espíritas. Qual mensagem você deixaria para eles? Bom, nós do Nave estamos tendo a oportunidade de passar através do teatro um pouco em cada peça, um pouco da doutrina espírita. E para nós é muito gratificante. Se você sente dificuldade, não quer, por insegurança, participar conosco, não por isso, porque eu também passava pela minha cabeça essas coisas. Mas, quando você tem a oportunidade de iniciar esse trabalho, tudo muda.
Tudo muda. Só vem gratidão na nossa cabeça, no nosso coração. E se você não quer participar, tá tudo bem também. Mas vai visitar, vai assistir as peças do Nave, porque através da arte entra mais fácil o conhecimento. Você vê uma vivência acontecendo na sua frente do que você estuda, do que você vive no centro espírita. Ali você vê na vida acontecendo o que a gente estuda no centro. Então é uma oportunidade, o Nave traz para nós uma oportunidade tanto de participar quanto de assistir e aprender de uma forma clara, transparente, suave e real. Muito legal, Gui. Olha, o que eu posso falar agora? Quero agradecer muito, muito obrigado, Gui, pela sua presença, pela sua generosidade em compartilhar um pouco dessa trajetória aí conosco, falar também sobre os bastidores, os seus desafios, as suas emoções, reflexões vividas, né, dentro de escuta. Foi muito legal também conhecer um pouco mais da pessoa por trás do personagem, e isso é muito legal quando a gente consegue apresentar isso ao nosso público. Quero te desejar tudo de bom, um grande abraço para você, Gui, e bora continuar contando histórias sobre a doutrina espírita, levando reflexão, arte, amor, através do teatro. Concorda? Muito obrigado, Adenir, pela oportunidade. Quero agradecer a todo o grupo, que cada um sempre me ajudou em tudo. São verdadeiros colaboradores, foram colaboradores e são do Olavo, e agora da nova peça. Fiquem atentos aí, a nova peça está chegando, tá igual pão de queijo, tá quentinha, tá saindo do forno. Daqui a pouquinho ela vai sair do Verdade. forno, né? Tá igual um pão de queijo. Em breve. Então, eu só tenho realmente gratidão. Gratidão por ter conseguido participar de uma coisa que eu não planejei participar e estou sendo muito gratificado por isso. Tenho um sentimento de gratidão muito forte de estar participando e podendo passar um pouquinho, junto com todos os colegas, com o diretor Aldenir, um pouquinho da doutrina através da arte. Muito legal. Gui, muito, muito legal. Muito obrigado. Obrigado, adorei conversar esse bate-papo também, viu? Foi uma delícia. Muito legal. Até isso foi gostoso, viu? É Para uma mim coisa também. assim, bem, bem à vontade. Muito bom. Gui, conseguimos. Ei!